Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Você está assistindo ao Aparecida Debate, 4 de outubro de 2026. Anote essa data aí. Nós temos um encontro marcado com uma invenção que nasceu na década de 90, a urna eletrônica. Sim, estamos a um ano das eleições para presidente, governadores e mais alguns cargos que têm o papel de nos representar, de representar os nossos interesses. Ou será que o foco é aprovar a lei da blindagem, aumentos e afins? Queremos entender as mudanças nas regras do jogo, os novos desafios que a tecnologia traz para a democracia e o que cada eleitor precisa saber para participar do processo. Comigo neste primeiro bloco, online, a coordenadora de gestão de eleições do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Luna Chino, a quem eu cumprimento e agradeço pela presença. Boa noite para você, Luna. Seja bem-vinda. Boa noite, Eduardo. Eu que agradeço o convite. Também online, o nosso amigo de sempre, participa sempre conosco aqui dos nossos programas e nos ajuda e contribui bastante com seu conhecimento, o analista político Melilo Diniz. Melilo, um prazer tê-lo de volta aqui no Aparecida Debate. Boa noite, tudo bem, querido? A gente teve um probleminha com a imagem do Melilo, mas a gente vai restabelecer já. E aqui em nossos estúdios, nós temos o chefe de cartório, João Amaro Pinheiro. Boa noite, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, Eduardo, boa noite. Eu que agradeço pelo convite, de poder participar e trazer algumas contribuições para o debate. A alegria é toda nossa. Agora sim, Melilo, boa noite para você, tudo bem, querido? Boa noite, Eduardo, uma alegria estar com vocês, a depender da internet. É isso aí, vamos lá. Em 2026, como já dissemos, escolheremos presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, bastante gente, né? É difícil para o eleitor esse formato, João, começa por você aqui no estúdio, porque fazendo uma comparação com a eleição municipal em que escolhemos apenas o prefeito e o vereador, é bem mais amplo agora, né? Exatamente. Para a próxima eleição, Eduardo, para você ter uma ideia, nós teremos 6 votos, né? E uma questão que a gente tem observado nessa eleição, que a gente escolhe 2 senadores, é que a urna eletrônica ela apresenta as 2 telas, né? O eleitor vota no primeiro senador e depois quando a urna continua com a tela para senador. E aí ele quer votar no mesmo senador e não é permitido, a urna não deixa. Você tem que votar em 2 senadores, né? Ou, se você quiser, você pode anular, votar em branco, né? Então, o que a Justiça Eleitoral, como um todo, tem recomendado nessas eleições, como em qualquer outra, até na municipal, que o eleitor, ao se dirigir para votar, ele leve a sua cola, né? Leve os nomes dos seus candidatos anotados, porque a urna tem a sequência da votação e você tem que obedecê-la. Se você tentar votar num cargo que não está na tela, a urna vai colocar como voto, não aparece a foto, vai colocar como voto nulo. Então, a recomendação sempre da Justiça Eleitoral é facilitar a vida do eleitor para que ele leve essa cola com seus números anotados naquela sequência que a urna, inclusive, vai pedir. Luna, a colinha é sempre recomendada, né? Principalmente para uma eleição desse tamanho que a gente vai ter em outubro do ano que vem. Muito recomendada, né? E é importante que a pessoa leve a colinha de maneira impressa, né? No papel. Porque a pessoa não vai poder fazer o uso do celular dentro da sessão eleitoral, né? Então, a legislação eleitoral prevê que você deixe o seu celular com o mesário na hora de votar. Então, é importante que as pessoas levem em papel, até para facilitar o exercício do voto e a não formação de filas, né? Porque como são diversos cargos, né? Você vai ter 6 votações, como que a pessoa vai consultar isso na hora? Vai ser muito difícil, então é importante levar o papelzinho. Tem um tempo médio estimado para que cada eleitor permaneça na cabine de votação, sendo que a gente tem essa eleição ampla ou não? Não, não há esse limite, né? A Justiça Eleitoral não coloca limite para o eleitor votar. Ele fica à vontade. A gente só recomenda esse uso da cola justamente para facilitar, para agilizar, né? Porque quanto mais fácil ele tiver os números em mãos, mais rápido ele vai sair da cabine. Porque são longas filas que se formam logo nas primeiras horas da manhã no dia da eleição.
Melilo, eu pergunto para você agora, né? Um ano é tempo de quê? De olhar para os possíveis candidatos para avaliar o que eles fizeram em 3 anos? Aliás, será que o pessoal fica de olho até em quem votou para ver se fez alguma diferença ou não? Tem aquela sempre pergunta, né, que poucos sabem responder. Você lembra quem votou na última eleição? Bom, Eduardo, eu lembro. E eu creio que o grande desafio, nesse momento, não é tanto o nome, mas muito mais o critério. Quem é que eu devo eleger para ser, por exemplo, responsável pelo executivo nacional ou estadual? Quais são os critérios que eu quero, para além do nome? Quais são, por exemplo, as propostas, quais são os projetos, qual é o compromisso com a democracia e com a ética na política. No caso do Congresso Nacional, serão eleitos 2 senadores e deputados federais, além dos deputados estaduais. O grande desafio é saber se esse pessoal que vai ser eleito defenderá os temas que interessam ao eleitor e com critérios claros. Acho que o grande desafio nesse momento, nessa época, faltando um ano para as eleições, é o eleitor meditar sobre os critérios. E o voto consciente, né? O que a gente sempre segue aqui na Rede Aparecida de Comunicação, para que o cidadão vote conscientemente, ou seja, precisa saber exatamente o que faz cada um, o que faz o presidente, o que faz o governador de estado, o que faz os parlamentares, para saber distinguir um do outro, né? E aí fazer também uma comparação das propostas e promessas. E não cair, Eduardo, na ideia de que a promessa é garantia de algo. É fundamental também analisar o histórico dos candidatos, avaliar a condição de implementar. Muito candidato ao parlamento promete ser o chefe do executivo. E muito chefe do executivo promete aprovar leis nacionais, o que a gente sabe que não é a função. Então, é importantíssimo defender critérios e analisar as condições de cada um de poder realizar e ter muita confiança, mas ao mesmo tempo desconfiança das promessas que muitas vezes são vazias. João, pergunto para você agora, o processo eleitoral começa muito antes das eleições, até por isso estamos fazendo aqui o Aparecida Debate um ano antes. O que o cidadão precisa saber neste momento? Acho que primeiro, quem pode e quem deve votar? O voto é obrigatório para a maioria? Perfeitamente, Eduardo. Muito importante a sua pergunta, né? O eleitor entre 18 e 69 anos, ele está obrigado a votar, né? Aquele de 16 e 17 anos tem um voto facultativo e o maior de 70 anos também tem um voto facultativo, né? Então, eu gostaria até de aproveitar a sua pergunta para chamar o jovem de 16 e 17 anos para que faça o agendamento nos cartórios eleitorais, para fazer o seu título de eleitor, porque o título de eleitor hoje ele é um documento, né? Hoje o título de eleitor não serve apenas para votar, ele é um documento. Aquele jovem de 17 anos, ele deve ir para a universidade, o ano que vem, que faz 18 anos, deve ir para o mercado de trabalho, então esse documento vai ser exigido. Então a gente recomenda que ele faça agora, que o período está muito bom, faça o seu agendamento, compareça ao cartório eleitoral onde ele agendou e faça o seu título de eleitor pela primeira vez. E nessa primeira vez a gente precisa do comparecimento do eleitor, porque a gente precisa colher a foto, a assinatura, né, pegar as digitais, porque o nosso processo agora precisa do biométrico, né, que é da digital para votar. Então é importante que faça isso o quanto antes. E quando nós chegarmos no ano par, que é o ano que vem, o ano da eleição, o movimento nos cartórios, eles ficam muito volumosos, muita gente querendo fazer o serviço, e aí fica aquela questão de você não consegue mais data para agendar, a gente fica numa situação muito complicada. A gente pede, solicita ao eleitor dessa faixa, e não só esse, mas todos os que precisam regularizar, que façam já, né? Façam o seu agendamento e compareçam no dia adiante, agendado. Porque senão depois vai encontrar fila, não tem jeito, né? Aquela máxima, né? O brasileiro sempre deixa para a última hora, né? Diferente quando precisa acertar e regularizar a sua situação eleitoral. Luna, quem não votou nem justificou nos últimos 3 turnos eleitorais, e é importante distinguir, né? O que é uma eleição, o que é um turno eleitoral, que isso conta também. Tem prazo até quando para regularizar a situação? O que acontece se não regularizar?
A gente teve uma depuração do cadastro recente, né? Então, quem não votou por 3 eleições consecutivas, 3 pleitos consecutivos, incluindo os turnos, então, vou dar um exemplo. A pessoa não votou em 2022 e não votou no primeiro e no segundo turno de 2024. Nesse caso, ela provavelmente teve o título dela cancelado. Então, ela precisa fazer a regularização. É importante entrar no site do TRE, verificar a sua situação, se está cancelado por conta dessas 3 eleições, fazer o pagamento da multa, que é R$ 3,51 por turno, para fazer a regularização. Uma questão importante agora é a gente falar da questão do domicílio eleitoral. Porque tem muita gente que, por exemplo, mora numa cidade e vota em outra. Explica isso para a gente, Luna, e você também, João. Bom, o domicílio eleitoral, ele tem um conceito mais amplo do que o domicílio residencial do eleitor, né? Então, geralmente tem conexão com onde o eleitor trabalha, aonde o eleitor tem vínculo, né? Então, é importante que se a pessoa não tiver mais esses vínculos, que ela faça a transferência do seu domicílio eleitoral. E aí, lembrando o que o João falou, o cadastro eleitoral fecha em maio do ano eleitoral. Então, é importante que as pessoas procurem regularizar isso para poder exercer, né, o seu voto, a sua cidadania no dia da eleição, até o dia 6 de maio. João, biometria continua sendo obrigatória para quem fez o título online? É um prazo específico para fazer a coleta biométrica presencial? Exatamente, Eduardo. O eleitor que vai fazer pela primeira vez, ele pode fazer um pré-cadastro na internet, né, lá pelo nosso título net, mas depois ele precisa comparecer ao cartório eleitoral para fazer a coleta desses dados biométricos, né? Então, se ele não fizer naquele prazo, o sistema cancela, ele precisa fazer novamente, né? Então, pode fazer o cadastro, já esse pré-cadastro, ou ele pode fazer o agendamento e se dirigir ao cartório eleitoral para fazer diretamente no cartório, né? Então, esse 6 de maio que a aluna lembrou é muito importante. Por que eu chamo a atenção daquele de 18 anos? Que às vezes esse jovem de 18 anos ele vai entrar na universidade no segundo semestre. E aí é quando a universidade vai pedir o documento. E fechou em 6 de maio. E aí ele não consegue mais regularizar a situação do título de eleitor. E é uma questão impeditiva, né? Até para o estudante, para o mercado de trabalho. E a gente no cartório eleitoral tem vivenciado as situações todos os anos pares. Então, por isso que toda vez que a gente tem essa oportunidade, né, de falar com os jovens, a gente alerta para esse prazo. Que ele faça o quanto antes, porque é um documento que ele vai precisar ter e que ele obtenha o quanto antes. Melilo, o que tem chamado a atenção nas últimas eleições é o alto índice de abstenção. O eleitor deixa de comparecer à urna, depois justifica, né? Paga uma pequena taxa e fica isento das suas obrigações eleitorais, digamos assim. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, né? No caso, o João e a Luna. Mas o que tem acontecido? Desinteresse pela política? Desinteresse em participar do processo eleitoral? Qual a sua avaliação sobre a questão da abstenção, Melilo? Eu chamo esse fenômeno de crescimento do rejeitor, ao invés do eleitor, Eduardo. O que me parece é que com o desencanto na política, com a falta de soluções para grande parte dos problemas da população, cresceu muito essa figura, aquele que rejeita a política e, portanto, prefere a abstenção eleitoral ou mesmo a alienação eleitoral, não participando da política. E isso acaba, ou das eleições, para ser mais preciso, e isso acaba repercutindo na vida da sociedade. Eu creio que isso tem crescido. Em alguns anos, esse número é até surpreendente. Em 2022, isso aconteceu especialmente no segundo turno, e eu não tenho dúvida que a gente está diante de um fenômeno que dialoga com o tema da obrigatoriedade ou do voto facultativo. Eu creio que esse debate é um debate que precisa amadurecer no Brasil, independentemente da posição de cada um sobre o voto ser ou não ser obrigatório.
Não é de hoje que se fala, né, sobre a questão do voto facultativo. Agora eu pergunto para você de uma figura muito importante, Luna, uma das mais importantes do processo de votação, que é o próprio eleitor, o próprio cidadão que ajuda nesse trabalho. A gente está falando do mesário. Quem pode ser mesário? Como se voluntariar? Por que se voluntariar? O que faz o mesário, afinal? O mesário, ele pode ser qualquer eleitor ou eleitora, né? Desde que ele não tenha nenhum cargo de direção em partido político, ele pode ser mesário e ele pode se inscrever como voluntário ou voluntária no site do TRE. A gente tem uma área de eleições e é possível a pessoa se voluntariar ou procurar o cartório eleitoral, né, a qual ele está vinculado para oferecer o seu trabalho. O mesário, ele tem uma posição muito importante, né, porque no processo eleitoral, o mesário, primeiro, é o contato da Justiça Eleitoral com o público, e segundo, que ele é o cidadão participando ativamente do processo eleitoral e funciona também como um fiscalizador do processo. Então, ele não é da Justiça Eleitoral, não pode ser servidor da Justiça Eleitoral, então não é servidor, não é filiado, não tem cargo de direção em partido político, também não pode ser parente de candidato, justamente para que ele tenha essa posição de ser um fiscalizador, de ser uma pessoa neutra naquele processo, que vai dar o andamento dos trabalhos. Então, ele é a pessoa mais importante no dia da votação, né? Que ele vai conduzir o fluxo de votação e as pessoas a votarem e aplicar as regras do dia da votação. Então, não pode celular, é o mesário que vai dizer isso, né? É muito importante a posição dos mesários. O João, infelizmente, não poderá continuar conosco aqui, ele fica no primeiro bloco com a gente, para a gente se despedir também, falando dessa figura do mesário, né? Como a Luna estava dizendo, depende muito dele tudo o que acontece no dia da votação, desde a abertura das urnas até o fechamento das urnas, aquele amplo horário de votação depende muito, está muito centralizado na figura do mesário, né, João? Exatamente. E aqui em Pinda, Eduardo, para nossa sorte, a gente tem muitos que se voluntariam para prestar esse serviço, de uma importância imensa. A gente dá um treinamento para esse mesário, são um pessoal muito responsável, então eles são nossos parceiros, né? São aquele pessoal de confiança que faz realmente o dia da eleição andar, né? É ele que conduz o trabalho diretamente com o eleitor. A Justiça Eleitoral preza muito por esse atendimento durante o dia, né? O eleitor ser bem recebido na urna para votar, fazer o seu voto consciente, bem, de uma maneira tranquila, né? E que não haja tumulto na sessão. E é desses funcionários aí, desses nossos colaboradores, que a gente tem, todas as eleições, eles se voluntariam, e isso tem nos ajudado muito, porque aqui a gente trabalhar com o voluntário é muito mais prático, né? Porque ele já vem com vontade de trabalhar, né? Ele já vem disposto a fazer isso o dia inteiro. Então, quanto mais voluntário nós tivermos, melhor o trabalho se desenvolve durante o dia. João, muito obrigado pela presença. Eu sei que tem muito trabalho pela frente, né? Um ano para as eleições, como você falou, as pessoas vão procurar muito mais o cartório eleitoral para regularizar a sua situação, ou mesmo tirar o título de eleitor. Bom trabalho para vocês, e o que depender aqui da Rede Aparecida de Comunicação, conte com a gente para a gente poder fazer valer o pleno exercício do voto. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Um bom programa aí para vocês. Luna e Melilo continuam conosco para o segundo bloco, então a Aparecida Debate faz uma pausa e volta já. Estamos de volta com a Aparecida Debate, destacando hoje um ano para as eleições gerais que acontecem em 2026. Continuamos online com a Luna Chino, que é do TRE de São Paulo, e o analista político Melilo Diniz. Também conosco agora nesse bloco presencial, o Fábio Antunes, advogado especialista em direito eleitoral, a quem eu agradeço pela presença. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Boa noite, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Urna eletrônica é sempre uma questão muito delicada, né? Principalmente nesses últimos anos em que houve esse questionamento em relação
a funcionalidade da urna eletrônica, se questionou em relação a possíveis fraudes que possam ser cometidas com a urna eletrônica. Enfim, é inquestionável a urna eletrônica, né? Ela tem provado isso, né, Fábio? Sim, inquestionável. Sou um grande defensor da urna eletrônica. Vou me ater à questão jurídica, porque eu acho que você pode abrir essa discussão para o campo jurídico e para o campo da ciência política. O Melilo pode falar muito melhor do que eu. Mas, estritamente do campo jurídico, não há qualquer tipo de ação que o resultado tenha se comprovado algum tipo de fraude. Então, nós temos muito mais perdedores do que vencedores em uma eleição. Todos participam do processo eleitoral como um todo. Você não observa de forma estritamente jurídica nenhum argumento razoável que comprove que a urna eletrônica é possível de ter uma fraude ou que já tenha acontecido uma fraude. Então, sou um grande defensor da urna eletrônica. Brinco que a urna eletrônica e a justiça eleitoral como um todo, ela é quase que uma família, porque é aquilo que as pessoas não podem falar mal que a gente se incomoda. E se incomoda por participar do processo eleitoral, por verificar que todo aquele processo entre vencedores, entre perdedores de uma eleição, ele é completamente seguro, ele não há qualquer tipo de fraude comprovada, e sempre questiono, quando se levantam essa mensagem de uma possível fraude à urna eletrônica, em nenhum momento, até hoje, tanto quem perdeu quanto até quem ganhou conseguiu comprovar algum tipo de fraude. E não comprovou porque a urna eletrônica ela é segura. Melilo, a gente tem notado, né, esse questionamento nos últimos anos, mas ao mesmo tempo a gente que acompanha de perto o processo eleitoral não percebe nenhum tipo de indício de fraude, né? Isso desde antes das eleições. A urna eletrônica passa por vários testes, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral, nos tribunais regionais, nos próprios municípios. Não tem o que se questionar. Vou deixar isso claro hoje no programa também, né, para dar essa tranquilidade ao eleitor. Eu creio que esse tema é muito importante porque ele dialoga, Eduardo, com o fenômeno da desinformação. Primeiro que os perdedores, além das batatas, sempre buscam justificativas pela derrota. E, geralmente, quem questiona o sistema eleitoral e a própria urna eletrônica é quem teve o dissabor de perder uma eleição. Isso aconteceu, o meu colega que suscita o elemento da falta de prova, sabe que nesses processos, os mais importantes, o do PSDB em 2014 e o do PL, Partido Liberal, em 2022, naufragaram na hipótese de algum tipo de fraude eleitoral. Agora, eu tenho um argumento que não é um argumento jurídico, deixo para os advogados, que é o argumento da diferença de eleições nacionais e eleições municipais. Se você comparar a eleição de 2022, onde houve muito debate acerca do resultado e das urnas eletrônicas, e as eleições de 2024, onde não houve esse debate, em canto algum, em jornal nenhum, em internet nenhuma, você vai ver que o sistema funciona e a urna eletrônica funciona muito bem. É uma conquista da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Eu acompanho a montagem do sistema da urna eletrônica desde 95 e quero assegurar a quem nos escuta que o sistema, como todo sistema, pode ainda ganhar muitos graus de maior eficiência, travar menos, ter problemas no dia da eleição. E veja que é uma eleição nacional, da Amazônia ao sul do país. Muitas urnas trafegam por barcos, quase 3, 4 semanas para chegar na zona eleitoral. E eu quero dizer que, apesar de todos esses desafios, o sistema é eficiente, seguro e não existe fraude a partir da urna eletrônica brasileira. Ô Luna, inclusive, né, lembrar um pouquinho, não falar que eu sou tão antigo assim, mas me comparo um pouco ao Melilo, né, eu sou do tempo da cédula de papel. E como é que demorava aquilo lá, né? A apuração demorava horas e horas para saber o resultado. Em algumas cidades demorava de 1 a 2 dias para a gente saber o resultado. A urna eletrônica, em poucas horas, a gente já tem o resultado do Brasil inteiro. Explica para a gente como é que funciona a urna eletrônica. Olha, eu acho que é muito importante a gente olhar para a urna eletrônica não de forma isolada.
o equipamento, urna eletrônica no dia da votação, apesar de que a gente pode olhar para isso também. A urna não tem conexão com a internet no dia da eleição. Mas, para o funcionamento da urna eletrônica, existem uma série de outros sistemas que dão suporte a ela e todo um processo de auditoria e fiscalização que vai permitir que as pessoas verifiquem o funcionamento dessas urnas, né? Então, a urna vai juntar tabelas, né, de eleitores daquela sessão eleitoral e os candidatos que estão concorrendo àquela eleição. E ela vai fazer a contagem de votos ao final do dia. Existe um processo de auditoria e fiscalização em todas as fases. Então, no ano ímpar, né, o TSE realiza, até esse edital foi aberto há pouco tempo, o teste vai ser realizado em dezembro, os testes públicos de segurança. E, para isso, eles chamam toda a sociedade para se inscrever e tentar encontrar eventuais falhas, né? E até hoje, como bem disse o Fábio, em todas as auditorias realizadas, não foi encontrada nenhuma falha na urna eletrônica no sentido da contagem dos votos. E falando um pouco do que o Melilo trouxe em relação à diferença das eleições gerais para as municipais, o que a gente observa? Em eleições municipais em municípios pequenos, as pessoas sabem do resultado da eleição antes da totalização no tribunal. Por quê? Elas saem, os fiscais de partido saem recolhendo os boletins de urna, né? Então, ao final da votação, a urna emite um boletim de urna que vai dizer quais são os votos dados a tais candidatos, quem recebeu mais votos, a quantidade de faltosos, eleitores que compareceram, e esses fiscais, eles compartilham esses boletins de urna e eles vão somando e eles sabem do resultado antes mesmo do tribunal. Além disso, tanto os mesários quanto os fiscais podem pegar o boletim de urna e comparar com o dado do boletim de urna que foi disponibilizado na internet, né? O tribunal ele tem trabalhado muito a questão da transparência, todos os documentos preparatórios dos sistemas eleitorais que trazem essas tabelas, eles ficam disponíveis para verificação, inclusive o registro digital do voto, né, para que as pessoas consigam estudar o que aconteceu em cada urna eletrônica. Tá aí a transparência, né, Fábio? Acho que é bem isso, né? O teste público já é um sinal da transparência da urna eletrônica. E tem uma palavra muito importante que ela nos usou, que foi auditoria. Muito se questiona e se diz, precisa-se de voto auditável. A urna eletrônica, a eleição brasileira, ela já é auditada. Ela já tem processos de auditoria. E essa totalização paralela, nós, enquanto advogados eleitoralistas e ali trabalhando em algumas campanhas, principalmente nas eleições municipais, a gente percebe exatamente isso. 5h15, você já tem um norte do resultado da eleição. Por que 5h15? A votação acabou às 5, foi o tempo de fazer a impressão nos boletins de urna, o tempo de recolher compartilhar o resultado dos boletins de urna, e aí você já vai vendo, olha, nessa urna ficou em primeiro o João, em segundo a Maria e terceiro o José. E aí, conforme as urnas vão chegando o resultado, já é feito quase uma totalização paralela. Para antes mesmo do resultado oficial, você já tem ali um norte de uma eleição majoritária, ou até um norte do que, olha, esse candidato, por exemplo, a vereador, ele teve muitos mais votos do que ele esperava na região que ele imaginava que ia ter votos. Teve poucos votos em uma região. Então, ele já vai tendo noção do que vai acontecer no resultado final. E isso, em nenhum momento, essa totalização paralela tem algo relacionado à internet. Você tem a impressão do boletim de urna, você tem as pessoas tirando foto pelo celular, compartilhando ali nos grupos de organização partidária, de quem está coordenando a campanha, e ali em nenhum momento está falando em internet, em nenhum momento está falando em uma ligação extra do que tem a energia elétrica da urna eletrônica. Quero aproveitar a presença do Melilo, que vai poder ficar conosco apenas nesse segundo bloco, para falar da fake news, esse fenômeno, né, que tem assombrado as eleições, as últimas eleições. Veio esse fenômeno, começou nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, né? E o Brasil teve essa presença da desinformação, infelizmente, durante o processo eleitoral. Eu falo desde a campanha, até mesmo no dia da votação, muita fake news pela internet. E a urna eletrônica é um dos alvos principais dessa desinformação, né, Melilo? Eu creio que a desinformação retira a qualidade da democracia. No caso brasileiro, você tem razão, Eduardo, é algo que vem de fora, mas não é algo
que deixou os brasileiros, ao contrário, parece que aqui no Brasil a semeadura cresceu e deu muitas árvores envenenadas. E esses frutos envenenados, dessas árvores envenenadas, transformou em polêmicas absurdas que vão acontecendo em todas as eleições. Mas a urna eletrônica é um dos grandes temas. O outro tema é aquele conjunto de mentiras sobre a posição da Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral defende A, defende B, o que é uma grande lorota. E, ademais, também em relação aos candidatos que são avaliados dentro de critérios absolutamente malucos. O candidato fez tal coisa. As pessoas se esquecem que, para registrar uma candidatura, o candidato enfrenta uma verdadeira via crucis de documentos, de prova. A Justiça Eleitoral avalia se ele é elegível ou não elegível, daí a importância da lei da ficha limpa, esse instrumento que nasce da iniciativa popular, do qual a CNBB, especialmente, liderou isso no país inteiro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dentro de seus compromissos com a ética na política. Então, eu creio que o grande desafio é enfrentar a desinformação. Eu creio que, desde 2018, os TREs do Brasil inteiro e o próprio TSE têm desenvolvido um trabalho de combate à desinformação, à imprensa também, a TV Aparecida, como sempre. Mas, além disso, é necessário que a gente dialogue em casa, dialogue na família, dialogue na comunidade, no bairro, no trabalho, explicando que as desinformações, as fake news, como se diz atualmente, elas são muito destrutivas para a nossa democracia. Luna, eu vou aproveitar, a fala do Melilo e dizer o seguinte: o próprio cidadão tem que atuar como fiscal, não ir acreditando em tudo que ele vê na internet, já desconfiar logo de cara e fazer a devida apuração. Agora o Melilo falou do registro de candidatura. Quem pode ser candidato, afinal, Luna? Tem algum impedimento para ser candidato? Bom, para ser candidato, existem algumas regras para cada cargo, mas ele tem que estar em dia com a Justiça Eleitoral, tem que ser eleitor, e tem que apresentar uma série de certidões, lembrando que isso até o dia 15 de agosto do ano eleitoral, conforme diz a legislação, Então, tem até o dia 15 para registrar a sua candidatura? E aí sim a gente vai saber quem são os candidatos que estarão disputando as eleições? Exatamente. Isso pode acontecer antes, com o início das convenções municipais partidárias, das convenções partidárias, a partir do dia 20 de julho, eles já podem começar a apresentar as candidaturas, E aí vai até o dia 15 de agosto, que é o último dia. A partir daí, os eleitores vão conhecer de fato quem são os candidatos e vão poder acompanhar todo esse processo por meio do sistema Divulga Candicontas. E tem também, Fábio, para a gente poder destrinchar um pouco isso, 15 de agosto é o prazo para a realização de convenções e fazer o pedido de registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Mas daí tem um deferimento também, Uma candidatura pode ser indeferida no meio do processo ou não? Isso, ele tem que fazer o pedido de registro até o dia 15, até o dia 15 de agosto. Então tem ali uma data no calendário reservada entre junho e julho para você fazer convenção partidária, e depois, até o dia 15 de agosto, você tem que fazer o registro. Isso significa o pedido. E a Justiça Eleitoral vai analisar. Ela vai basicamente analisar duas questões. As condições de elegibilidade, então tem diversas regras em que um cidadão, uma cidadã, precisa preencher, ela precisa ter elegibilidade para ser candidata. E, por outro lado, a gente vai analisar condições de inelegibilidade, verificar se aquele cidadão, aquela cidadã que pediu o registro não preenche nenhuma condição de inelegibilidade. Isso é um processo judicial. Então, fez um pedido de registro de candidatura, é o início do processo judicial que vai acabar em deferimento, ou seja, aquele cidadão pode ser candidato, aquela cidadã pode ser candidato, ou vai resultar no indeferimento. Quer dizer, não, infelizmente, você não tem condições de ser candidato. Por quê? Ou porque você não preenche as condições de elegibilidade, falta algum requisito para você, ou porque você preenche,
alguma condição de inelegibilidade. Então você está inelegível ou você não está elegível bastante. Então são esses dois cenários. Dentro desses dois cenários, a gente poderia ficar aqui mais meia hora porque tem muitos detalhes entre as condições de elegibilidade e as condições de inelegibilidade. E com certeza a gente vai estar falando disso o ano que vem inteiro, praticamente, ou pelo menos a metade do ano, né? Na preparação para as eleições. Agora, tem as cotas de gênero, né? Por que se incentivar tanto a candidatura feminina, né? Isso tem acontecido principalmente nas últimas eleições. Tem uma exigência para os partidos, tem que obedecer uma determinada cota para as mulheres, tem que ter essa garantia para as candidaturas femininas? Sim, a legislação atual ela determina que no sistema proporcional, então eleição para vereadores, eleição de deputados estaduais, federais e distritais, as chapas que serão registradas, então o partido que lança uma chapa, ele tem que ter no mínimo 30% preenchido pelo gênero inferior naquela chapa. Essa é a legislação. Eu nunca vi uma chapa com gênero masculino inferior, ou seja, mais mulheres e menos homens. Nunca vi isso acontecer. Então, se condicionou a chamarmos da cota de participação feminina. A legislação diz 30% de chapa de pessoas, de cidadãos e cidadãs que querem ser candidatos do gênero inferior, então, pela nossa sociedade, feminino. Então, pelo menos você precisa ter 30% de mulheres. Então, vou lançar 10 candidatos, eu preciso ter 3 mulheres. Isso é uma regra. A discussão do novo Código Eleitoral quer alterar a ideia dessa participação. Então, tem algumas discussões, ainda não está definido, aprovado e vigente essa nova regra, que pode mudar. A intenção é fazer, claro, uma participação maior feminina. Infelizmente, nós não chegamos a 30% de presença feminina no parlamento no geral, em uma média. Então você tem ali batendo em 18, 20, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas se pegar o Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, você não chega e bate 20%. Então essa é uma discussão que ainda precisa ser melhorada, porque existe a regra para que os partidos lancem candidaturas femininas, mas não necessariamente a gente consegue ainda eleger mais mulheres no parlamento brasileiro, independente de ser a União, os estados ou as câmaras municipais. Bem, finalzinho do nosso segundo bloco, a gente vai precisar se despedir do Melilo e também da Luna, que eu agradeço a presença dos dois aqui no Aparecida Debate, que com certeza contribuíram muito para o eleitor, principalmente. Esse programa está sendo feito hoje para o eleitor, para a gente preparar nesse um ano antes das eleições. Qual o recado que vocês deixam? A Luna, primeiro as mulheres, depois o Melilo. Bom, eu acho que começar a estudar, né, possíveis candidatos, apesar da gente ainda não ter, ou pelo menos estudar aqueles que você votou na eleição passada, né, para começar a se preparar, regularizar seu título de eleitor, que tem até maio para fazer isso, né, fazer a sua biometria, é importante, e acompanhar, né, os resultados do teste público de segurança, por exemplo, no site do TSE, eles colocam esses resultados, participar das audiências públicas, assim que forem abertas, audiências públicas de construção das resoluções, audiências públicas de verificação das urnas eletrônicas. Então, a população é chamada a participar, né? E aqueles que quiserem se voluntariar como mesários também podem já fazer isso no site do tribunal. Eu agradeço muito o convite para participar do programa e acho importante a gente se preparar, porque a eleição do ano que vem com 6 cargos vai ser bastante importante e um pouquinho complexa. Então, o eleitor precisa se preparar. E conte conosco aqui, viu, da Rede Aparecida de Comunicação, principalmente para estar conversando com o eleitor através da TV Aparecida. Melilo, muito obrigado também, viu, nesse cenário político que a gente está vivendo tão turbulento, né, nesses últimos anos. Qual o recado que você deixa para o eleitor para exercer a sua cidadania no ano que vem? Eu creio, Eduardo, e quero agradecer a Luna, quero agradecer ao Fábio e a vocês da TV Aparecida a oportunidade, que a eleição de 2026 é uma eleição decisiva. Toda eleição é muito importante, mas eu creio que a de 2026 pode permitir que a gente encontre um jeito de refazer da política um espaço de diálogo, de construção de pontes e não de muros. O fenômeno da polarização, da degradação da política e da falta de solução para os problemas dos brasileiros vai exigir que a sociedade
pressione tanto os candidatos quanto também os partidos políticos para que tenhamos uma oportunidade de mudar esse quadro tão perverso e ruim que temos da atual conjuntura política brasileira. Muito obrigado, Melilo. Assim a gente encerra mais este bloco no Aparecida Debate. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre as eleições de 2026. Até já. Bem, no nosso último bloco do Aparecida Debate, a gente discute agora o cenário político que se desenha para as eleições de 2026. Aqui no estúdio continua conosco o Fábio Antunes, que é advogado especialista em direito eleitoral. Muito obrigado pela presença. E agora, online, a gente recebe o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, a quem eu cumprimento, agradeço pela presença. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Eduardo. Boa noite, doutor Fábio Antunes. É motivo de satisfação conversar com vocês por aqui. Gustavo, eu começo perguntando para você sobre uma dúvida que paira nesse cenário político, principalmente a um ano das eleições. A gente está falando da eleição para presidente. Do ponto de vista jurídico, Jair Bolsonaro está fora das próximas eleições? Hoje sim, por duas grandes razões. Primeiro, que ele está condenado criminalmente pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e se trata de instância única, porque as hipóteses de prerrogativa de função, prerrogativa de foro, que muitos chamam de foro privilegiado, levam a que algumas autoridades sejam julgadas em instância única, sem direito a recurso a um tribunal superior. Então, há uma expectativa de que ainda este ano tenha trânsito em julgado a decisão criminal que condena o presidente, o que lhe suspende os direitos políticos. Mas também o presidente ele foi condenado no Tribunal Superior Eleitoral em sede de uma ação de investigação judicial eleitoral, que é uma ação cível, mas também por esse motivo ele está com a capacidade eleitoral passiva, ou seja, a capacidade eleitoral de ser eleito, de se submeter ao pleito eleitoral, suspensa. Então, salvo fatos novos, e nós estamos numa república em que os fatos já não mais nos surpreendem, tantos eles que são, salvo fatos novos, o ex-presidente Jair Bolsonaro não poderá ser candidato no ano de 2026. Fábio, há meios para reverter esse quadro, possibilitar que Jair Bolsonaro dispute as próximas eleições para presidente? Eduardo, meios, eles podem existir, como bem disse o professor, são fatos que a gente não sabe o que vai acontecer e não mais nos surpreendem. Então, possibilidades de rediscussão desses temas será tentada pelo grupo político e jurídico do ex-presidente Bolsonaro. Mas vejo que é uma situação muito difícil, para não dizer imutável, olhando do ponto de vista jurídico. Tanto pelas ações já julgadas no TSE, que são duas ações que geram inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, quanto essa última condenação, que já por ser órgão colegiado por um crime, já o coloca, mesmo antes do trânsito em julgado, já o coloca em uma situação de inelegibilidade por ter ali uma condenação criminal por órgão colegiado de um crime que a lei da ficha limpa classifica como passível de indicar uma inelegibilidade. Isso não afasta a possibilidade dele, mesmo estando e ciente dessas condições, apresentar o seu registro de candidatura à Justiça Eleitoral, e aí a Justiça Eleitoral irá dar o parecer final no registro de candidatura dele. Então, sempre digo, quem decide se uma pessoa está inelegível ou não é a Justiça Eleitoral. Quando ela faz isso? Quando alguém é condenado criminalmente, quando alguém é condenado numa ação civil de abuso de poder político? Não, não é nesse momento. Nesse momento ela julga aqueles casos. A Justiça Eleitoral vai decidir a inelegibilidade quando o cidadão, a cidadã, apresentar o seu registro, colocar a Justiça Eleitoral o pleito de querer ser candidato, e naquele momento, como a gente disse no bloco anterior, vai ser analisado as condições de elegibilidade e as condições de inelegibilidade. E hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro preenche uma das condições, 3 condições de inelegibilidade, porque são 3 processos que o classificam como inelegível. Inclusive, professor, a gente tem visto muito isso nessas últimas eleições, né? O candidato, ele registra o seu pedido de candidatura, aí passa ao julgamento da Justiça Eleitoral para saber se ele é elegível ou não,
E tem candidato que chega a disputar, fazer campanha, inclusive no dia da votação aparece o nome dele na urna eletrônica e depois vem que ele era inelegível. E aí os votos deles, dados a esse candidato, tornam-se nulos, né? Tem acontecido muito isso, com frequência até, né? De fato, Eduardo, e sabe, a prudência anda em falta na nossa República, é uma virtude importante. Eu gostei muito da prudência do doutor Fábio ao dizer sobre todas as possibilidades, mas, de fato, quem decide se pode ou não ser candidato é a Justiça Eleitoral, mas como em 2 ações de investigação judicial eleitoral, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal de Cúpula da Justiça Eleitoral do Brasil, disse, por 5-2, que o presidente está inelegível e essa decisão não foi revertida pelo Supremo Tribunal Federal, e mesmo que haja uma anistia concedida pelo Congresso Nacional, essa sim possível à luz do artigo 48 e do artigo 5º, inciso 44 da Constituição da República, muitos juristas vêm a entender que a anistia é o perdão do crime, não o perdão do ilícito civil, de modo que não alcançaria o ilícito civil que foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que você menciona, Eduardo, tem sido muito frequente de políticos, diante dessa possibilidade, inscreverem-se, apresentarem-se candidato, litigarem na Justiça Eleitoral a não mais poder, até que isso tenha tido o quê? Um efeito prático na campanha eleitoral daquele partido, daquela ala política, daquela ala ideológica. Porque muitas vezes, mesmo depois havendo uma reversão, no sentido de se reconhecer que aquele candidato não poderia ter sido candidato até aquele momento, que aqueles votos não poderiam ter sido computados até aquele momento, até aí, meu caro Eduardo, já se teve o quê? Um efeito político gerado diante do eleitorado. E isso tem sido uma prática da esquerda à direita no Brasil. A lei complementar da ficha limpa, muito bem mencionada pelo doutor Fábio, a lei complementar 135 de 2010, ela é muito clara, por exemplo, ao dizer que aquele que é condenado por uma decisão colegiada do Poder Judiciário, e no caso do Supremo Tribunal, a decisão criminal é sempre colegiada, dentro de certos crimes inventariados pela lei da ficha limpa, torna-se inelegível. E também algumas outras condenações cíveis, muitas vezes até de órgãos administrativos, como conselhos profissionais. Então, por vezes, o candidato enfrenta essas barreiras, pede, requer, vai a não mais poder, fazendo esforços para que sua candidatura seja reconhecida, ciente que ali na frente se reconhecerá, portanto, a inexercibilidade dessa capacidade eleitoral passiva de ser eleito. Mas os efeitos políticos já terão sido trazidos, isso já terá, portanto, criado alterações no comportamento do eleitor. E muitas vezes o jogo político é manobrado através também, Eduardo, desses expedientes. Pois é, né? Agora, a gente falou do Jair Bolsonaro, o atual presidente Lula, que ainda não publicamente definiu se vai ser candidato à reeleição ou não. Deixou ali subscrito, né? Entre linhas, que poderá ser candidato mais uma vez, disputaria assim o seu 4º mandato, né? Já tem 3 mandatos como presidente da República. A idade é um impeditivo para ele? Muita gente questiona isso, né? Ele vai ter 80 anos em 2026. É impeditivo ou não? Não é impeditivo do ponto de vista legal, você tem uma idade mínima, mas não uma idade máxima. Uhum. Então, ele publicamente já disse várias vezes, se estiver bem fisicamente, estiver bem para disputar, será candidato. O que significa que a decisão é única e exclusiva dele, porque ele pode dizer, estou me sentindo bem, então serei candidato. Um ponto relevante, Eduardo, que acho que é válido a gente apresentar do tema ainda da último diálogo, sim, é o seguinte, você disse muito bem que às vezes o candidato ele se apresenta à justiça eleitoral, esse processo de candidatura se perdura ao longo de toda a campanha eleitoral e às vezes até na data da eleição ou posterior à eleição não se tem uma definição se aquele cidadão, aquela cidadã, ele é elegível e aqueles votos serão válidos para a contabilidade do resultado eleitoral. No caso de presidente da República, acho isso difícil de acontecer. Explico por quê. Porque o registro de candidatura de presidentes, do cargo de presidente, ele é julgado direto no Tribunal Superior Eleitoral. Não cabe recurso. Não cabe recurso e, além disso, não são centenas, milhares de candidatos. Sim. Você tem ali, para chutar muito, 10 pessoas que querem ser candidatos, que serão registrados como candidatos a presidente o ano que vem. Acho que até pode ser menos, mas no máximo 10. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem tempo suficiente para
antes mesmo da eleição, já ter uma definição. Aquele candidato está elegível, ok, vai para a urna, votos que serão depositados serão válidos, aquele candidato não, inelegível. Isso aconteceu, inclusive, na eleição de 2018, quando o atual presidente Lula, ele apresentou o seu registro de candidatura. Ele era cabeça de chapa, o vice, se eu não me engano, era Fernando Haddad, Sim. E Lula estava naquele momento inelegível. A Justiça Eleitoral definiu: você não pode concorrer às eleições de 2018 porque você está inelegível por uma condenação criminal por órgão colegiado. Esse era o cenário. Como muito bem disse o professor Gustavo, por uma questão política, um efeito político, pediu-se o registro. Chegou em um momento em que a legislação eleitoral ela tem um dia de corte. Esse dia de corte você pode desistir e substituir esse candidato. O PT, naquele momento, levou até esse último dia para ter um fato político criado na discussão social da eleição, e nesse último dia houve a substituição. Lula saiu da cabeça de chapa, Fernando Haddad foi quem realmente concorreu à presidência da República em 2018 pelo Partido dos Trabalhadores. Então, imagino eu, do ponto de vista jurídico, é possível, caso ainda a gente não tenha em um ano muitas mudanças no cenário político brasileiro, se o ex-presidente Jair Bolsonaro tiver um partido que o abrace e queira levá-lo na registro de candidatura, não há problema. Resultado e inelegibilidade, talvez utilize do mesmo modus operandi. Leve até a data limite para que se substitua por alguém que ele o apoie. Imagino que isso possa ser uma solução se ainda ele tiver o capital político que detém hoje. Convidar vocês dois para a gente fazer uma projeção do cenário político que a gente está vendo para 2026. Na ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível pelo TSE, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. A direita apresenta alguns nomes, que inclusive têm sido citados nas pesquisas eleitorais. Eu cito aqui Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Ratinho Júnior também aparece como um dos citados, que seriam esses nomes da direita. Esses são os possíveis candidatos para substituir Bolsonaro hoje? O senhor vê assim, professor? Eu percebo desse modo. É claro que fixar um lance aqui, Eduardo, é muito mais difícil do que fazer a análise jurídica que eu e o doutor Fábio estamos fazendo, porque a política brasileira é uma terra de muita incerteza, mas eu lanço até uma aposta maior. Como todos os potenciais candidatos nas eleições, isso vale da esquerda à direita, negam ser candidatos até o momento político dizer que é preciso assumir, eu acredito, sabe, Eduardo, que hoje a probabilidade toda vai no sentido de Tarcísio Gomes de Freitas ser o candidato. Porque a nossa federação é uma federação juridicamente simétrica, os estados são todos iguais entre si, os municípios também, mas do ponto de vista econômico, social, demográfico, político, nossa federação é muito assimétrica. E o estado de São Paulo é uma potência dentro da federação. Vamos lembrar que Tarcísio Gomes de Freitas é o governador do estado de São Paulo e foi ministro de Estado durante o governo Jair Bolsonaro, tendo sido muito elogiado na sua atuação. Ele negou por muito tempo, mas eu acredito que Tarcísio será o vetor da direita na candidatura à presidência da República, porque mais do que Romeu Zema, mais do que Ratinho Júnior, embora esses dois sejam proeminentes lideranças na direita brasileira, Tarcísio é aquele que pode somar mais eleitorado. E lembrando o seguinte, que São Paulo é um estado em que o Partido dos Trabalhadores sempre teve muita força. Então, ter um governador da direita dentro do estado de São Paulo é uma forma que a direita tem de neutralizar a força, que vem dos tempos do sindicalismo, da base metalúrgica, siderúrgica, do ABC paulista, que reforça muito a luta sindical histórica do Partido dos Trabalhadores. Então, fazendo aposta, porque aqui no campo da política, Eduardo, diferentemente do direito, o que fazemos é mera aposta, nada além disso. Eu diria que o presidente Lula, claro, se ele tiver, como ele mesmo diz, as condições físicas mantidas, e hoje ele tem excelentes condições físicas e intelectuais, se isso se mantiver, acredito que o presidente Lula será o candidato à presidência e que Tarcísio Gomes de Freitas lhe será o rival nesse processo eleitoral dificílimo. E, por fim, Eduardo, as democracias atuais, as democracias contemporâneas no Ocidente têm mostrado isso, que muito me preocupa.
lideranças mais velhas que têm dificuldade de ser substituídas por lideranças mais novas. Veja, nos Estados Unidos, a candidatura de Joe Biden, um homem à época com mais de 80 anos, disputando com Donald Trump com quase 80 anos de idade. E Biden só se retirou por razões de comprometimento físico mesmo. A democracia ocidental está com dificuldade de produzir sucessões às grandes lideranças. Isso se vê no Brasil também, mas como Jair Bolsonaro está inviabilizado, eu apostaria em Tarcísio Gomes de Freitas. Quero agradecer muito, infelizmente nosso tempo acabou aqui no Aparecido Debate, mas a gente vai voltar a conversar. Já convido vocês dois a participarem de próximos programas, porque a Rede Aparecida de Comunicação tem esse trabalho de consciência, do voto consciente, da democracia, do pleno exercício do voto. Então vocês já são nossos convidados para os próximos programas. Por hoje eu quero agradecer. Muito obrigado, professor, pela presença. Uma ótima noite, bom descanso. Eu que agradeço, Eduardo, satisfação conversar com você, com o Dr. Fábio e, acima de tudo, uma honra estar aqui num programa da TV Aparecida por toda a missão belíssima que ela cumpre. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Fábio, pela presença aqui no nosso estúdio. Está convidado já. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço ao professor, um abraço a você, Eduardo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @TJAparecidaOficial. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa também pode sugerir temas para a gente debater aqui toda a terça-feira. Aparecida Debate fica por aqui. Boa noite para você, um ótimo descanso e até a próxima.